Professora, aqui tá estranho. Tá estranho? Aqui só tá eu e você online, o resto tá tudo off. Cara, eu não sei o que eu vou te falar. Não sei o que eu vou te falar, que daí é coisa que eu não tenho... Que é coisa do Teams, né? É muito triste isso, cara. Não... Ele apareceu aqui pra mim um negócio pra, tipo, você tem que sair da página da reunião e ver o quadro daí. No celular, isso. Sério? No celular tem um negócio ali, o quadro de comunicações está sendo compartilhado. Daí você clica em abrir. Não aparece direto. Pra mim apareceu isso também. Mas aparece isso aonde? Apareceu uma mensagem lá em cima. Deixa eu ver aqui. Veja lá, se vocês não conseguirem, eu compartilho outra coisa. Eu compartilho minha aula de eletrônica analógica, mas aí vocês vão... Tá escrito abrir no aplicativo. Tipo, nunca apareceu isso pra mim. Lá em cima. Veja lá. Eu não tenho nada. Só tem, tipo, ingressar a aula. Não, você ingressa a aula e depois tem na aula o negócio para entrar no quadro de comunicações. Aqui já tô na aula, já. Já tô escutando vocês. Só que não tô tentando achar esse tal quadro. Desculpa que eu não entendi. O que era pra fazer? Ó, gente, vamos, ó, pra não ficar... Vocês conseguem escrever aqui também? Alguém escreveu? Interessante, né? Então, a gente pode... Ó, eu vou, para evitar, eu vou falar um pouquinho sobre capacitor, eu vou tentar falar pouco. Se eu estiver falando demais, vocês me cortem, tá bom? Então, ó, estão enxergando aqui um capacitor? Sim. Tá, Sim. todo mundo? Sim. Então tá, a gente vai usar aquele quadro de comunicação, porque quando vocês estiverem fazendo as explicações de vocês, esse quadro de comunicação vocês também conseguem compartilhar, tá? Então a gente de repente pode utilizar ele em algum momento para vocês, professora, eu não entendi aquele exercício, vocês podem desenhar o exercício e eu posso responder ali no quadro que a gente consegue compartilhar esse quadro, tá? Então beleza. Então aqui, ó, aqui eu tenho alguns modelos de capacitores. Então os capacitores são esses caras aqui, eu tenho esses vários tamanhos e vários formatos, veja lá, ó. Eu tenho esses maiores, enquanto maior for o capacitor, maior é a capacitância dele. O que é capacitância? A capacitância é a capacidade do componente ali de armazenar cargas elétricas, tá? Então, ó, esses capacitores aqui, ó, você consegue ver que ele tem um ladinho aqui com um ladinho que tem uma cor aqui, ó. Isso daqui quer dizer que ele é um capacitor que ele é polarizado, ó. Você tem que cuidar com a polaridade dele. Aonde tem esse risquinho aqui, ó, é o lado negativo dele, tá? Então, você tem que cuidar que o capacitor caras aqui, que eles têm polaridade. Quando ele tiver polaridade, você não precisa descobrir a polaridade, ele sempre vai estar identificado, ó. Vai ter aqui, ó, esse risquinho, a extremidade do componente vai ser menor, ó. Você consegue perceber que essa daqui é menor do que essa outra extremidade aqui, ó. Esse conector aqui, ó, é menor do que esse outro conector. Então, isso daqui também vai indicar qual que é o lado positivo, qual que é o lado negativo. Só que se você for trabalhar num laboratório de eletrônica, você vai ter muito componente eletrônico reutilizado. Então, se você decorar apenas pela tamanho da perninha, qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo, você vai ter problema quando tiver um componente que tiver com essas extremidades cortadas. Então, sempre lembre, ó, para descobrir o lado positivo e o risco aqui, ó, quer dizer que esse é o lado negativo. Então, vocês podem ver que a gente tem componentes maiores, esses componentes aqui, ó, que a gente chama de PTH, tá vendo que ele tem os dois pinos levantados para ele atravessar a placa? E esses pequenininhos aqui, ó, também são capacitores, que a gente chama. Tá?
Beleza? Ó, eu não vou falar muito, eu vou tentar não falar muito. Isto daqui, quem fizer trabalho de capacitores, né? Eu quero que não esqueça de colocar isto daqui. O que é isso daqui? A simbologia dos capacitores. Quando ele não é polarizado, ó, e quando ele é polarizado, né? Então, Ô, e professora, também, pode falar. dizem que é meio chato quando um desses capacitores mais grandes aí estão carregados e a gente fecha um curto com o dedo na placa, né? E esses capacitores, os maiores ali, eles têm alguns que têm uma tensão de 50 volts, tem alguns com tensão de 300 volts. Então, se você colocar, tem capacitor de 300 volts, se você colocar na tomada, ele vai carregar a tensão da tomada, 127 volts, e você vai receber uma descarga de 127 volts, com uma corrente relativamente altinha. Então, é bem ruim, né? Você leva um susto bonito, né? Porque dá um susto bonito e ele, dependendo, ele pode dar um arco voltaico, né? Um curto-circuito relativamente não digo assustador, assim, mas ele pode te assustar, né? Que é uma situação complicada. Aí, eu não quero me estender muito, gente, mas basicamente, ó, eu vou passar a estrutura do capacitor é exatamente desse jeito aqui. Então, ó, é parecido com uma bateria, porém, ó, a corrente ela vai passar por aqui, ó, e vai um lado vai ficar carregado com ele vai ficar carregado com cargas positivas e um outro lado com cargas negativas? Sim ou não? Só para ver se vocês lembram no primeiro momento da nossa aula. Eu posso ficar carregado com carga positiva? Os prótons podem sair do núcleo do átomo? Sim? Não? Não, Não. só Ele em não fusão. fica... Isso, exatamente, só em bomba atômica ali, né? Você não, a gente não considera que o próton saia do núcleo do átomo. Isso quer dizer o quê? Que quem faz o deslocamento, que forma corrente elétrica, são os elétrons, tá? Então, vai ficar um lado do capacitor cheio de elétrons e o outro lado, que é o lado positivo, ele vai ficar com falta de elétrons, certo? Então, ele vai ficar carregado que nem uma pilha. A pilha não tem um lado positivo e um lado negativo. O capacitor lá, ele fica carregado um lado com falta de elétrons, um outro lado com excesso de elétrons. Então, que nem acho que o Alex ali falou de levar um choque, alguma coisa assim. Então, quando você encosta essas duas extremidades, os elétrons que estão em excesso, eles vêm a toda velocidade para outra parte do capacitor. Isso daqui gera um curto-circuito, pode descarregar esses elétrons no seu dedo e vai levar um choque, né? Vai levar um choque que você... Dependendo do capacitor, pode dar um susto bem grandinho, né? Porque é uma descarga de elétrons relativamente grande, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, aí, o capacitor lá, o que você vai verificar? Eu vou até desligar aqui para eu não falar mais sobre capacitor para você. O capacitor, você tem que cuidar também com que é a capacitância, né? Que é a capacidade do capacitor armazenar essas cargas, né? Então, quanto maior a capacitância, maior capacidade ele vai ter de armazenar cargas elétricas. E a unidade de medida da capacitância, eu vou falar agora, as pessoas que forem falar sobre capacitor vão repetir, e vocês podem não lembrar, isso daqui é bem importante. A unidade de medida da capacitância é o farad, tá? Então, eu vou ter lá o capacitor 1 farad, 2 farad, 3 farad, 25 farad. Então, vamos ver se a gente tem aqui, ó, para visualizar um pouquinho melhor o capacitor. Então, aqui, ó, aqui eu tenho alguns modelinhos de capacitor, né? Esse daqui é feito com mica. Eu lembro que de resistor, vocês me perguntaram lá qual que é o produto que ele é feito, ó. Então, do capacitor pode ser feito de várias coisas ali, dependendo, o que vai influenciar ele ali, ó. O dielétrico dele, que é aquele material isolante negativa dele.
Então, eu volto a falar para vocês, a capacitância é importante? A capacitância é importante. Quanto maior o capacitor, mais capacidade ele vai ter de armazenar energia elétrica, isso mesmo. Porém, quando você for dimensionar um capacitor, você tem que atentar à corrente ou à tensão, a gente lembra? Não lembro? Nunca li sobre isso? Eu já comentei sobre isso, sobre capacitor. Um capacitor, gente, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Então, no meio daquele positivo e negativo, tem um dielétrico, que é um material isolante. Então, esse material isolante, gente, ele vai ser dimensionado para conseguir isolar até uma determinada tensão, certo? Então, se o capacitor é de 25 volts, ele vai aguentar até 25 volts. Se você jogar nesse material aí uma tensão acima de 25 volts, o que vai acontecer com ele? Ele vai estourar o capacitor. Então, essa daqui é uma das formas de estourar o capacitor. Então, uma coisa é você carregar o capacitor e depois juntar as extremidades dele, lá você vai ver um arquinho voltaico, ou você vai ver só aqueles estralinhos dos elétrons, né? Isso daí seria para você descarregar o capacitor. E lembrando, sempre que você carregar o capacitor, quando você for não utilizar ele, você do coleguinha que for usar depois, né? Então, sempre utilizou o capacitor no laboratório, beleza. Hora que for deixar aquele capacitor, descarrega, encosta as extremidades, descarrega ele bem bonitinho e depois coloca na caixinha lá, porque senão o amiguinho vai lá e o capacitor que está carregado, ele vai lá bem de buenas, vai lá e coloca a mãozona e, no mínimo, ele vai dar um grito que pode deixar ele com vergonha. Então, cuidem com relação a isso, tá? Capacitor sempre descarrega depois que você utilizar. Então, e tem outra forma de você estragar o capacitor, que é o quê? Colocar uma tensão acima da tensão nominal dele. Se ele aguenta 25, você coloca 30, o que vai acontecer com aquele dielétrico lá? Ele vai romper. Ele vai romper e vai, né, estragar o capacitor. Ele vai estufar lá, vai acabar estragando. Aqui, ó. Outro item lá que também eu pedi para vocês verificarem são os semicondutores. Então, uma evolução assim uma evolução que ocorreu na parte de eletrônica foi essa descoberta e nem semicondutores, tá? Já viram falar naquele Vale do Silício? Viram falar no Vale do Silício? Estão me ouvindo, Caio Tins? Então, ó, por que aquele Vale do Silício? Porque o material que é feito, boa parte, assim, dos componentes eletrônicos é o silício, porque o silício é um material, na verdade, o silício puro, né? O silício puro é um material praticamente isolante, assim, sabe? Ele é um material bem estável. Só que o silício, a partir do momento que você coloca uma impureza nele, ele vira um semicondutor. Então, com esses semicondutores que a gente faz boa parte dos componentes eletrônicos. O diodo, transistor, então, muitos, praticamente, tem o silício e tem quanto o silício. Então, antigamente, alguns componentes eram feitos de germânio, mas quando foi identificado as propriedades do silício, então o silício, ele assim, praticamente toma conta de tudo. Então, o silício é um material semicondutor que vocês vão enfatizar bastante. Ô, Márcio. Oi? Tudo bem? Ó. Isso é um material que você vai utilizar bastante, né, quando você estiver fazendo o seu trabalho. Então, quem vai falar sobre semicondutor, o semicondutor é o material que é feito os componentes eletrônicos, tá? Então, olha bastante com cuidado com relação aos materiais semicondutores. Aí, ó, diodo, gente, é muito tranquilo de se conversar sobre ele. Então, quem for falar sobre diodo, ó, basicamente, o que a gente mais utiliza na eletrônica é o diodo retificador
né? Na eletrônica, não, para vocês que são da mecatrônica, precisa saber o quê? De diodo retificador, né? Que teria essa simbologia aqui, né? Então, o que esse diodo tem? Ele tem uma junção PN, né? Então, ele é feito todo de silício, no caso desse aqui, ó, se eu tô falando que eu tô falando para você que ele é de silício, então ele tem uma parte que todo ele é silício, um pedaço de silício carregado com material do tipo P e um outro pedaço de silício com material do tipo N, que vocês vão pesquisar daí de vocês, tá? Depois a gente pode fazer, depois não, amanhã a gente faz mais umas simulações de funcionamento do diodo retificador. Mas a apresentação sobre o que ele faz, eu gostaria que vocês fizessem daí na segunda-feira, tá? O diodo retificador. Aí vocês vão fazer e eu vou complementando com o que faltar. Então, ó, tem vários modelos. Eu lembro que acho que sexta-feira alguém me perguntou sobre o curso de mecatrônica e sobre a área de serviço do curso de mecatrônica, gente. E daí não sei se eu tinha comentado com vocês que eu tenho 2 irmãos, um irmão que é mecânico e um irmão que é eletrônico. O meu irmão que é eletrônico, ele trabalha consertando máquinas hospitalares. Só que daí eu pedi para ele me entregar um projeto dele de eletrônica, só que no projeto de eletrônica dele tá cheio de válvula e cheio de material de pneumática. Daí eu estava conversando com ele que se um técnico em eletrônico poderia trabalhar com sossego na função dele, porque ele sempre foi técnico em eletrônica. Ele falou, olha, se eu tivesse como mudar, eu teria feito mecatrônica, que é muito mais completo, que você pega aquele trabalho que tem eletrônica envolvida com pneumática e consegue desenvolver o teu projeto ali, a tua manutenção. No caso dele, como ele trabalha com manutenção, né? Então, ele precisa o quê? Saber interpretar o esquema, saber. Me parece que no próximo semestre. Então, essa parte teórica, que às vezes você fala, nossa, mas parte prática é legal, mas a parte prática é fácil. O que você precisa saber é identificar os itens lá na teoria. Identificou na teoria, daí para você ver lá na prática, gente, é bem tranquilo. Ligar um capacitor, estourar um capacitor na prática, é tranquilo, tá? Então, essa parte, pode falar. Então, o pessoal da mecatrônica é tipo um relé da vida. É um relé, serve para tudo. Isso mesmo. Uhum. Eu ia mostrar para vocês alguns esquemas do que o meu irmão utiliza no serviço dele, só que como eu jogo as aulas no YouTube, são tudo sigiloso, eu não consigo mostrar para vocês. Mas são circuitos eletrônicos que você olha e dá vontade de chorar, porque é muito grande. E o que ele tem que fazer? Ele vai lá e olha, aqui era passando uma corrente de 500 miliamperes. Daí ele vai lá e mede, não está passando 500 miliamperes. Vamos ver que componentes que tem para o lado de cá. Então, essas interpretações aqui, ó, que de repente, né? Só que isso daí você vai ver lá no laboratório, isso daqui você vai ver mais você utilizando o Proteus. O Proteus, você vai ter a simbologia, né? Tudo bem, Érica? Tem uma nova conversa iniciada com você aqui. Na sua mão, se você não se alguns modelos. O diodo. Só que olha
plaquetas pequenininha. E todo um modelo diferente de sangue, né? Pensando. Polarizar, fazendo um trabalho. Polaridade, né? Ele tem um lado que é ativo. Então, é como se não, ele não vai polarizar ele negativo, e aqui sente.